Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e neste vídeo eu vou te trazer quais tecnologias você tem que estudar se quiser se profissionalizar para a Web3 e quais projetos utilizar para montar um portfólio a fim de pleitear aí vagas para este novo mercado. Então, se é isso que você está buscando se tornar um Dev Web3, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante como base para os seus estudos e desenvolvimento de projetos pessoais. Então vamos lá. Mas sendo mais pragmático, né, trazendo nomes, né, de tecnologias, do que eu acho que vale a pena estudar. E aqui é realmente, eu acho, tá? Isso aqui é o Luiz, o que o Luiz está estudando, o que o Luiz lê, pratica, estuda, consome material, etc, certo? E também percebe muitas vezes acontecendo no mercado ou sendo solicitado, certo? Mas não é verdade universal, tá, gente? Quando o assunto é tecnologia, você pode fazer tudo com tudo, né? Se eu quiser fazer, né, tudo com assembly, sei lá, eu posso, né? Vai ser prático? Não, mas eu posso. Tá? Então, falando de front-end, para minha felicidade, né, o front-end aproveita tudo que eu sei, que eu aprendi até hoje de front-end, eu aproveito para a Web3. Tá? Então, você ainda utiliza HTML, você ainda utiliza CSS, você ainda utiliza JavaScript, certo? E você ainda utiliza alguma lib de front-end para fazer essa cola e fazer aplicações bacanas. Hoje, no mercado, a principal lib de front-end em Web3 é React, tá? Eu também acredito que é a principal para a web tradicional, para a Web 2, certo? Há controvérsias, né, entre React e Angular, tem umas discussões, certo? O Vue é mais descarado, que ele é o terceiro lugar, mas no mundo Web3, se vocês olharem as vagas depois lá, vocês vão ver que tem muito mais vaga em React, né, envolvendo front React para o mundo Web3 do que outras tecnologias, tá, de front. Então, falando de front, ele não foge muito do que vocês já estão acostumados. O que vai fugir, sim, é a dinâmica das aplicações, né? Porque o back-end, ele não é um back-end, né, REST tradicional, HTTP, etc. Ele é um back-end que está rodando numa blockchain, e aí muda bastante a dinâmica de como que as coisas funcionam. Então, mas a construção do front em si, né? Você pegar lá o design, codificar, etc., ele não muda, tá bom? Ou pelo menos não muda ainda, talvez vão inventar alguma coisa, daí já não sei. Mas aproveita aí 100%. Quem não tem esses conhecimentos ainda, HTML, CSS, JavaScript, eu fiz uma live semana passada aqui no canal, tá? A gravação aqui no canal, só sobre esses assuntos. E tem e-book gratuito lá no blog, luistuz.com.br. Vai na seção Meus Livros, tem e-book gratuito lá, só para ensinar HTML, CSS e JavaScript, que é o básico do básico do básico de programação web. Isso desde a web dos anos 90 lá. Tá? É a mesma base. E em cima dessa base, daí foram inventando bibliotecas e novidades, mas a base é a mesma desde os anos 90. Tá bom? Então vale a pena estudar, porque eu acho que ainda vai ser a mesma ainda por uns bons anos aí à frente. Bom, falando de back-end, tá? O back-end, a gente tem que entender duas coisas. Uma, o back-end que está na blockchain, você tem que falar a língua da blockchain, certo? Hoje, a maior plataforma, né, o maior padrão para blockchain rodar smart contracts, aplicações Web3, dApps, etc., é o padrão da Ethereum. Né? Então, o padrão da Ethereum, né, ele utiliza a linguagem de programação Solidity, certo? É a única linguagem de programação existente para programar dApps para blockchain? Não. Tá? Mas é, sem sombra de dúvida, a mais expressiva, certo? Então, é importantíssimo para quem for trabalhar com back-end, seja dedicado a back-end, Web3, ou full stack Web3, né? Ou mesmo que você vai trabalhar só no front, você tem que saber um mínimo de Solidity para você conseguir se comunicar com o Solidity, certo? Então, mesmo que você não vai escrever seus próprios smart contracts, você tem que entender como é que é a dinâmica de invocação de função, de taxa, né, os gas, por aí vai. Você tem que entender minimamente como funciona isso, certo? E quem for escrever back-end, seja focado em back-end ou full stack, tem que entender de Solidity
mesmo que você acabe depois optando por outras linguagens, né, ligadas à blockchain. Além de Solidity, eu recomendo saber alguma outra linguagem de back-end. Tá? Coloquei linguagem entre aspas, porque ali está o Node não é linguagem, né? O JavaScript que é linguagem. Mas eu recomendo você saiba ao menos alguma outra, porque vocês vão ver boa parte das vagas serem híbridas. Porque como é um mercado novo, né, tem muita integração de Web 3 com Web 2. Eu brinco que é o Web 2.5 que a gente está vivendo. Né? Então você tem que ser um cara um pouquinho mais versátil, porque se você souber programar só Solidity, talvez você não vai ter uma empregabilidade tão boa ainda, porque a demanda não está tão alta ainda. Tá? Então, você saber uma outra linguagem de back-end permite que você conecte o mundo antigo com o mundo novo. Que você consiga trabalhar nas duas áreas e fazer justamente a conexão, a convergência. Porque essas duas webs vão existir lado a lado por muito tempo, né, gente? Por muito tempo. E eu acho que, na verdade, eu acho que vão existir para sempre, né? Porque até hoje a Web 1 não morreu ainda, né? Tem um site tradicionalzão até hoje no ar. Mas, né, você saber aí alguma outra linguagem de programação de back-end, daqui a pouco um Node, né, um Rust, um Go, um Java. Vocês viram lá no site, tinha vaga em PHP, por exemplo. Né? Então, você saber uma outra linguagem de back-end vai ajudar bastante aí, tá bom? E o Node, por exemplo, é a opção que eu tenho estudado e utilizado aí nos últimos anos e pretendo continuar utilizando com o Web3. Falando de tecnologia para infra, tá? É importante você ter um pouco de noção dos 3 tipos de infras, certo? Você pode rodar nó local, então você pode subir nó local de algumas blockchains, né? Não é todas. A do Bitcoin você pode, a do Ethereum, a da Binance, se não me engano, não. Da Binance, se não me engano, não, tá? Mas também não tenho 100% de certeza. Mas você pode rodar local de algumas blockchains. Recomendo que vocês tenham essa experiência para vocês entenderem minimamente como é que funcionam esses nós e tudo mais, certo? Mas geralmente, né, a magia vai acontecer nos outros 2 tipos de infraestruturas. Né? Ou as redes públicas, e daí tem a Ethereum e eu trago a Ethereum e a BNB Smart Chain como as 2 principais que eu recomendaria estudar, certo? Como a BNB Smart Chain, que é a da Binance, ela é um fork da Ethereum, você acaba matando 2 coelhos com uma cajadada só, né? Porque você estuda para uma e acaba utilizando na outra também praticamente a mesma coisa. Tá? Eu sei que eu já tive a oportunidade de estudar as especificações. Então, mas aí é mais quando você já está em produção, né? Ou quando você já está testando nas testnet deles. Para o desenvolvimento do dia a dia, é bem comum o pessoal utilizar a infraestrutura de blockchain em nuvem, certo? E daí utiliza algum provedor, como o Anchor, Infura, Morales, Alchemy, tem um monte, tá? Cloudflare também tem serviços de blockchain, a AWS tem serviços de blockchain em nuvem, tá? Então, quem quiser, né, quem daqui a pouco tem um pezinho mais em infra, quiser se especializar em infra para blockchain, né, tem também bastante oportunidade interessante. Não é tanto a minha audiência, né? Minha audiência é mais o pessoal que é dev, mas também tem oportunidades interessantes aí. Mas quem é dev tem que saber um pouquinho aí dessas redes, né? Como é que tu faz um deploy numa Ethereum, né? Como é que você desenvolve utilizando uma infra provisionada na Anchor ou na Morales, ou coisas do tipo assim, tá? Então é importante, assim como hoje em dia é importante você saber como é que faz um deploy numa AWS, né, numa Heroku, numa Vercel. É importante você saber fazer deploy nesses players aqui, tá bom? E na programação em si, no código, tá? Tem algumas tecnologias que eu recomendo vocês darem uma olhada. Tá? A Web3 é uma biblioteca JavaScript muito popular, é hoje a biblioteca JavaScript mais popular para a construção, né, de dApps Web3, como o próprio nome sugere. Né? Eu, particularmente, não sou fã dessa biblioteca, eu prefiro a segunda da lista, que é a Ethers. Tá? A Ethers, ela é muito mais prática, na minha opinião, só que ela é bem focada em rede Ethereum, né? A Ethers, como o próprio nome sugere, é bem focada em rede Ethereum, e a Binance, por ser fork da Ethereum também, né, consegue utilizar com a Ethers. Tá? Mas são 2 bibliotecas fantásticas, eu já fiz muita coisa bacana com elas, os tutoriais que tem aqui no canal são todos utilizando a Ethers, talvez no futuro eu traga também tutoriais usando o Web3, mas vocês encontram bastante canal gringo utilizando o Web3. Tá? O Truffle
é uma biblioteca aí muito utilizada para fazer projetos de, principalmente, Node com Smart Contract junto, né, de fazer essa comunicação, essa coisa em conjunto. Tá? Então fica a dica aí, quem for para a linha de Dev Smart Contract, vai ter que aprender Solidity, mas se for ir para a linha do JavaScript, né, como back-end com Node, o Truffle vai ajudar muito. Tá? O Hard Hat é uma lib também muito utilizada. Aqui estou trazendo libs do JavaScript, gente, que é a área que eu consigo dar indicações, que é a área que eu estudo, certo? Então são libs aí para você utilizar com Node ou com React, né? Para você fazer a coisa acontecer. E a última dica ali do Hyperledger, daí ele já é uma dica para o pessoal mais de infra, né, mais engenheiro, que quer aprender a provisionar blockchain privada. A Hyperledger é um projeto da Linux Foundation para você criar a sua blockchain, certo? E aí ele suporta Node, Java e Go, se não me engano. Node, Java e Go, são as 3 linguagens que ele suporta, e aí você pode construir uma blockchain privada. Tem muita empresa que tá começando a ter esse tipo de demanda, né? E ninguém sabe fazer, sendo bem sincero, né? A maioria das pessoas não sabe fazer. Quem sabe fazer tá se dando muito bem. E uma das possibilidades é ou você ir para uma linha proprietária, como as soluções da Amazon, as soluções da IBM, ou você ir para uma linha open source, como essa Hyperledger, que é uma solução aí da Linux Foundation para a construção de blockchains privadas. Tá bom? Então é uma demanda aí, e aqui tem algumas dicas do que estudar especificamente. Tá? E aí, para você se testar, né, para você poder pleitear essas oportunidades, fica algumas dicas de construção de portfólio. Tá? Portfólio é algo importantíssimo para o mercado de desenvolvimento. Se você quer ser dev de qualquer coisa, geralmente a dica número 1 que eu dou é, cara, constrói portfólio. Tá? Portfólio é basicamente o quê? São um ou mais projetos que você possa apresentar para provar a sua experiência. Se você de fato trabalhou em várias empresas, né, teve carteira assinada ou contratos, ou né, você tem como provar que você trabalhou em várias empresas e entregou vários projetos, aí tudo bem. É isso que é o seu portfólio, a experiência por onde você passou. Mas, principalmente quem está começando carreira, né, se você tiver pelo menos projetos que você criou para estudo, funcionando, que você possa mostrar, mandar o URL para o recrutador, etc., conta muitos pontos. Aí eu falo disso porque eu já tive do lado de recrutador também, né? Já fui recrutador em vários processos. Então aqui algumas ideias para a construção de portfólio. Tá? A ideia mais fácil que eu posso dar para vocês começarem é, se você já sabe programar web normal, web 2, faça algumas funcionalidades web 3. Né? Faça uma integração no sistema, eu brinco que é web 2.5. Né? Coloca um login utilizando carteira, né? Coloca alguma funcionalidade de pagamento com cripto, né? Ou de recebimento com cripto, né? Coloca alguma funcionalidade, uma aplicação Web 2 que envolva aí o mundo Web 3, envolva a carteira, envolva alguma consulta na blockchain. Tá? Tem vários exemplos aqui no canal, mas não se apeguem somente a esses vídeos, né? Criem algo autoral, que é sempre mais legal. Outra ideia é jogos web, tá? Por mais que vocês daqui a pouco não queiram trabalhar na área de jogos, quando você faz um jogo, você exercita muito a sua lógica, você exercita muito as suas habilidades como programador. Então você fazer um joguinho web, que tem uma autenticação via carteira, que daqui a pouco você tem até um token, né? Eu coloquei ali no último item, token na BNB Smart Chain, tem muito tutorial no YouTube, eu não tenho, tá? Ainda, pelo menos. Tem muito tutorial no YouTube de como é que você cria seus próprios tokens. Então daqui a pouco, se seu jogo tiver seu próprio token, você dá moedinhas, né? Você dá os seus tokens para os jogadores, conforme eles passam de fase, mesmo que sejam jogos bobos, tá, gente? Já é uma experiência, né? Para fazer o jogo, seja ele web ou seja ele com back-end em Solidity, né? Envolve muito estudo, né? E esse estudo todo conta pontos numa entrevista, numa seleção. Né? Então, você fazer um jogo em Solidity, por exemplo, né? Você fazer lá eu vejo o pessoal fazendo muito jogo de azar, né? Fazendo muita roleta, cassino, loteria, são coisas que você consegue fazer facilmente em Solidity, tá? Facilmente entre aspas, né? Porque depende, né, do conhecimento da pessoa, se é fácil ou não, mas não é complexo de fazer jogos em Solidity,
e ao mesmo tempo isso exercita toda a cadeia de desenvolvimento, né? Exercita a análise, exercita o desenvolvimento, exercita os testes, exercita o deploy, você fazer um jogo, mesmo que seja uma loteria em Solidity, né? Mesmo que seja um jogo do bicho em Solidity, sei lá, qualquer coisa assim, só para realmente exercitar, tá? Fazer um bot para PancakeSwap ou para Uniswap é outra ideia, né? Daí você vai ter que aprender como é que comunica com o contrato deles na blockchain, né? Como é que você monitora o mercado, como é que você vê saldo, como é que você faz, né, transferência de tokens. Então dá uma experiência bem bacana, dá um overview muito legal. E também não é uma coisa assim, fazer um botzinho bem simples, não é um bot, né, para ficar rico, coisa do tipo, é um botzinho só para aprender os conceitos, fazer funcionar. É uma experiência muito boa. Né? E eu mencionei também que criar o seu próprio token também vai te dar um conhecimento muito legal de como é que funciona isso, né? Se você puder criar o token completamente do zero ali, mesmo que experimental, né? Que nem eu mostro lá criando uma blockchain experimental no YouTube, né? Também é válido para fins didáticos, né? Mas se você puder criar daqui a pouco alguma coisa real, mesmo que você faça deploy só numa testnet, né? Já está valendo também, tá? São algumas ideias de portfólio. Cada uma delas dá para ser tão complexo e tão completo quanto vocês quiserem, mas certamente você ter um ou mais desses tipos de projetos no portfólio vai colocar vocês muito à frente do mercado em geral, né? Porque muita gente não está nem percebendo o que isso está acontecendo. Tá? Vocês sabem, provavelmente todos vocês sabem, tem muita gente que olha e já associa a criptomoeda e já associa a pirâmide, a golpe, a não sei o quê, né? Infelizmente, um pouco por más ações, de fato, de golpistas, mas, por outro lado, também por ignorância das pessoas de não tentar entender realmente, né, o que é isso tudo que está acontecendo, né, e só se focar lá na manchete lá do golpe que aconteceu não sei aonde. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí para valorizar meu trabalho se você curtiu, se inscreva no canal para não perder os próximos, e os próximos vídeos eu já vou te recomendar logo na sequência aqui, então fica até o final para não perder as recomendações. Ah, se você teve qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo, combinado? Então um abraço e até mais. Valeu!